Olá, queridos, tudo bem? Nós estamos aqui para mais um culto do nosso ministério, Ministério Verbo Vivo, nosso culto online. E eu quero convidar você essa noite para poder adorarmos juntos. Aproveita aí para compartilhar esse link do culto, chame seus amigos, as pessoas que você sabe que estão em casa, para poder participar junto conosco. Que ferramenta poderosa nós temos para poder abençoar tanta gente. Lugares onde a gente não poderia alcançar, esse culto tem alcançado. E você pode ser esse instrumento para abençoar os seus amigos e pessoas que você sabe e tanto precisam de uma palavra como eu e você. Bom, nós vamos começar com uma breve oração. Quero convidar você para poder, aí onde você está, na sua casa, no lugar onde você está assistindo, seja pela TV ou pelo celular, para orarmos juntos. Senhor, nós te pedimos nessa noite que a tua vida ela possa fluir através dos louvores, através da palavra que vai ser ministrada. Em todo tempo esse culto, teu Espírito possa conduzir todas as coisas e também a nossa vida. Que o nosso Espírito esteja receptivo, sensível à tua voz, para que tudo aquilo que o Senhor tem para ministrar a nós, seja, Pai, encontre o lugar aonde o Senhor seja o primeiro e a primazia da nossa vida. Nós oramos, ó Pai, para que haja liberação de cura. Nós oramos para que haja restauração, para que o poder da Tua Palavra, o poder transformador e gerador de vida, ele possa ser liberado e, como diz a Tua Palavra, não voltar vazia, antes produzir em nós aquilo que o Senhor quer através da Tua Palavra. Oramos assim, confiando que o Teu amor e a Tua graça que nos alcançou pode alcançar muito mais pessoas. Obrigado, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe, que seja um culto abençoado para mim, para você e para tantas pessoas que vão estar nos assistindo. Valeu! Igual a ti, Jesus. Outro não há, cheio de glória e poder, teu reinado não vai ter fim. Com seu olhar de fogo, vens pra reinar, habitarás em nosso meio, sua glória se espalhará. Ele vem, Jesus o Rei, em majestade, para sempre reinará. Ele vem, 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 ele vem, ele vem, ele vem, 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 Jesus o Rei, em majestade, para sempre reinará.
Este é o meu respirar. Este é o meu respirar. Teu Santo Espírito vivendo em mim. E este é o meu pão. Jesus, tu és meu pão. Tua vontade feita em mim. Eu nada sou sem ti. Perdida sou sem ti. Este é o meu respirar. Este é o meu respirar. Teu Santo Espírito vivendo em mim.
Glória a Deus, galera, que momento abençoado e como é maravilhoso podermos adorar o Senhor. Você que está aí na sua casa, em algum lugar assistindo, nós vamos continuar esse momento de adoração, como sempre dizemos, com os nossos dízimos e as nossas ofertas. Poder contribuir com aquilo que o Senhor tem para fazer é um privilégio enorme para nós. Então eu quero convidar você vai ver aqui embaixo na tela, vão passar os números das contas do Ministério Verbo Vivo e também no canto da tela vai ter o QR Code, você pode abrir a câmera do seu celular e você pode direcionar e fazer a sua contribuição. A Bíblia fala que cada um contribua segundo propôs no seu coração. E eu creio que o Senhor, como diz também a mesma palavra, que o Senhor ama aquele que dá com alegria. Faça isso com o coração livre, com alegria e vamos continuar adorando o Senhor também com as nossas ofertas. Nós vamos então passar agora, enquanto você provavelmente está fazendo a sua contribuição ou direcionando a câmera para o QR Code, nós vamos ter um momento poderoso da palavra de Deus e na medida que nós recebemos a palavra, eu quero que você, junto comigo, possa abrir o teu espírito para receber a palavra, porque a palavra fala em 1 João 5,7 que há 3 que dão testemunho no céu, o Pai, a palavra e o Espírito. Então a palavra é Jesus. Na medida que recebemos a palavra, nós não recebemos algo, recebemos alguém. E esse alguém é quem transforma a nossa vida. Que você possa ser tocado, transformado e ministrado por essa palavra que vai ser liberada. Deus abençoe a sua vida. Lembrando, se você ainda não fez isso, compartilhe esse link com mais alguém para que muito mais pessoas sejam abençoados junto comigo e com você. Deus abençoe. Quero compartilhar com os irmãos uma palavra que está em João capítulo 15. E o tema da ministração é permaneça em Cristo. Amém, queridos? Permaneça em Cristo. Que culto, fala a verdade. O culto está abençoado. Deus tem dado graça. Temos vivido o melhor de Deus aqui pela manhã, por misericórdia dEle. Permaneça em Cristo. João capítulo 15, nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 19. Vou ler aqui então, acompanhem comigo por gentileza. João capítulo 15. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o viticultor. Toda vara em mim que não dá fruto, ele a corta. E toda vara que dá fruto, ele a limpa para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como a vara de si mesmo não pode dar fruto, se não permanecer na videira, assim também vós, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós sois as varas. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Quem não permanece em mim é lançado fora como a vara e seca. Tais varas são recolhidas, lançadas no fogo e queimadas. Se vós permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedi o que quiserdes e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Como o Pai me amou, assim também eu vos amei. Permanecer no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Estas coisas vos tenho dito para que o meu gozo, a minha alegria permaneça em vós e o vosso gozo seja completo. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Vós sois meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas chamei-vos amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai, vos dei a conhecer. Vós não me escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos designei para que vades e deis fruto. E o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quando pedirdes ao Pai, em meu nome, Ele vou-lo concedas. Isto vos mando, que vos amei uns aos outros. Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que vós me odiaram. Se fosseis do mundo, o mundo o amaria, o que era seu.
mas porque não sois do mundo, antes vos escolhi do mundo. Por isso é que o mundo vos odeia. Amém? Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Senhor, nós te louvamos, te bendizemos, porque nós não cansamos de te louvar e de bendizer o teu nome. Nós engrandecemos o teu nome nessa manhã, mas todos os dias da nossa vida nós queremos engrandecer. Esse culto é teu, tudo que fazemos aqui é por ti e para ti, Senhor. Por isso nos ajuda nessa manhã a receber a palavra, a receber no nosso coração, no nosso espírito, Pai, as tuas verdades. Nós queremos cravar em nosso peito, em nossa mente as tuas verdades. Senhor, nós queremos viver debaixo da Tua palavra, nós queremos honrar o Teu santo nome, nós queremos, ó Deus, profetizar em Teu nome, nós queremos fluir em Teu nome, nós queremos viver em Teu nome, nós queremos dar testemunho do Teu nome. Por isso ativa o nosso espírito nessa manhã, aviva-nos ainda mais nessa manhã, acorda-nos, ó Deus, para as coisas do Espírito, Senhor. Arranca toda distração nesse momento, todo cansaço, ó Pai, para que possamos ficar firmes apenas na Tua palavra, para que entendamos, ó Deus, que o que nós precisamos é o pão da vida que vem do alto, que é a água que mata a nossa sede, e se nós bebermos essa água, rios de águas vivas fluirão de dentro de nós. Que possamos sair daqui, Senhor, muito mais cheios da Tua presença, muito mais cheios de Cristo em nós, que é a esperança da glória, Senhor. Por isso nos ajude, ó Deus, o Senhor que nos assiste, o Espírito Santo que nos assiste em nossas fraquezas, nos ajude a compreender, a viver, a se apropriar, a viver diante da palavra e pela palavra. Assim nós oramos, em nome de Jesus, amém e amém. Amém, queridos? Glória a Deus por isso. Glória a Deus. Irmão, um dos grandes desafios de um cristão é permanecer em Jesus. E é importante nós entendermos que precisamos se relacionar de forma apropriada com isso. Então, um ponto importante é entendermos o que é permanecer em Jesus. Outro ponto importante é entendermos o que é permanecer na igreja. E outro ponto importante é entendermos como lidar com o mundo. E entendermos os graus de prioridades que isso podem trazer para... aliás, entender o grau de prioridade que isso tem para a nossa vida e nos nossos relacionamentos. Então eu quero trazer um pouco isso aqui para nós. Entendermos a forma correta de permanecer em Jesus, de permanecer na igreja e lidar com o mundo. E é muito importante que permanecer em Cristo vai levar um cristão a um conhecimento sobre Jesus, um conhecimento de fato verdadeiro, porque Jesus, Ele é a verdade, Ele é o caminho, Ele é a vida. Estar e permanecer em Jesus vai levar o cristão a ter experiências reais com o próprio Jesus. E vai levar também esse cristão a testemunhar sobre o que ele vive em Jesus. Esse texto está tratando de muita coisa, e uma das coisas que ele está tratando é esse entendimento da unidade dos cristãos com Jesus. Porque nós sabemos que separados de Jesus nós não temos nem vida. Porque a vida flui de Cristo. E esse permanecer que o texto está dizendo, tem mais de 10 palavras permanecer aqui. Nós temos que entender que esse permanecer não é aquele permanecer de ficar imóvel, estático, sem se movimentar. Não é igual você estar agora sentado do lado de alguém que está imóvel e estático. Não é permanecer imóvel ou estático. É entender que esse permanecer, ele vai além disso. Esse permanecer é algo dinâmico que gera vida em nós. Ou seja, algo de Jesus vai fluir para a nossa vida e a nossa vida vai fluir, porque Ele é a videira. Então, se eu permaneço na videira e eu sou o ramo, o que acontece? Esse permanecer é dinâmico e é um permanecer que gera vida. Não é um permanecer que me paralisa, mas é um permanecer que flui de Cristo como algo dinâmico e a minha vida vai fluir. Flui da videira para o ramo que somos nós, e isso vai produzir o quê? O fruto em nossa vida. É um relacionamento dinâmico. Jesus está gerando, criando, querendo liberar em nós a vida dele. Então esse permanecer vai gerar em nós, vai criar em nós, vai liberar em nós vida. Qual a vida? A melhor vida, a única vida,
a vida de Cristo em nós. Então, uma das características de permanecer em Jesus é entender que nós vamos dar fruto por permanecermos nele. Muitas vezes nós tentamos gerar vida em nós pela força do nosso próprio braço. Nós jamais vamos conseguir fazer isso. Nós precisamos deixar Jesus gerar vida em nós, porque Ele é a totalidade da vida. Ele é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Ele é o ungido. Porque permaneça em Cristo, permaneça no ungido, aquele que o Senhor, o nosso Deus, enviou para morrer em nosso favor. Permaneça nele. E quando você permanece nele, a sua vida começa a tomar outro rumo. É importante nós entendermos uma coisa: desista do seu próprio estilo de vida. Precisamos compreender no espírito e não na nossa alma que nós precisamos desistir do nosso próprio estilo de vida. Porque se eu não desisto do meu próprio estilo de vida, a vida que flui da videira, para mim que sou o ramo, não vai ter, obviamente, a vida. Não vai ter propósito, não vai ter de fato um direcionamento correto. E para eu se tornar um discípulo, para nós se tornarmos discípulos, nós precisamos entender que temos que dar fruto. E só dá fruto quem está conectado àquele que gera vida. Amém até aqui? Glória a Deus por isso. Então, um discípulo ele não gera fruto por si mesmo. Quantas vezes nós pensamos que nós podemos, nós conseguimos, vai dar certo. Quantas vezes a nossa obstinação nos leva a arquitetar planos almáticos que nós achamos que vai dar certo. E o ponto é que não vai. Não vai dar certo os nossos planos. Não vai dar certo aquilo que eu acho que eu tenho força para fazer. Só vai dar certo se eu permanecer naquele que me envia a vida. Aquele que me envia o refrigério. Por isso é importante, acima de tudo, irmão, acima de tudo, nós precisamos buscar uma vida de relacionamento pessoal com Jesus. Agora, existem muitos cristãos que vivem uma guerra para não parar de ser cristão. Para não parar com a vida cristã. Pastor, eu estou numa guerra para não sair da igreja. Mas isso acontece por quê? Porque de fato ele tem que avaliar o nível de relacionamento e o nível de permanência em Cristo Jesus. Porque quando nós estamos num processo em Cristo Jesus, lembrando, eu sempre gosto dessa frase, Deus não procura os perfeitos, Deus procura os sinceros e aqueles que permanecem. E nesse processo de permanecer com a sua sinceridade, abrindo o seu coração para o Senhor, em vez de murmurar, mas lamentando situações, não indo contra Deus, mas indo com o seu coração para Deus, com as suas dificuldades, quando você permanece, o seu relacionamento vai sendo desenvolvido. E o Espírito jamais quer ficar longe de Deus. Jamais o Espírito vai querer se afastar da presença de Deus. Por isso que permanecer naquele que gera a vida é importante para nutrir o meu espírito, para me acalmar a minha alma. Tem uma lei que eu falo para as pessoas que são impulsivas, a lei dos 5 segundos. Uma pessoa impulsiva, em 5 segundos, ela fala, vamos separar, vai embora daqui, não gosto de você. Lei de 5 segundos, uma pessoa impulsiva, ela não pode entrar na lei de 5 segundos, ela tem que levantar, respirar e mudar de cômodo. Pois ela volta mais calma. Mas a alma tem isso, às vezes ela é, a lei dos 5 segundos da alma. Eu vou embora, eu não aguento mais, Deus não me ama. E aí perde esse relacionamento porque deixou a alma prevalecer. Então existem muitos cristãos que vivem cansados hoje, por quê? Porque estão tentando gerar fruto na força do braço, na própria força. E quando você tenta gerar força no próprio braço, obviamente, nós não vamos gerar o devido fruto.
Porque nós não temos poder para gerar o devido fruto sem Cristo Jesus, porque o fruto vem dele. É permanecendo nele que eu vou conseguir. Então, é interessante isso. Outra característica de um cristão que permanece em Jesus é experimentar constantemente a obra do Pai, do agricultor, do viticultor, do Pai em sua vida. Porque Deus, Ele é o agricultor. E Ele está trabalhando através da videira que é Jesus. Olha só, quando você permanece na videira, você permanece num relacionamento completo. Com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Quando você permanece na videira, você está numa completude de relacionamento. Você está protegido nesse relacionamento. Você vai ser guiado nesse relacionamento. Você vai ser envolvido por esse relacionamento. Você vai se apaixonar por esse relacionamento. Você vai ter prazer nesse relacionamento. Porque você está envolvido no relacionamento certo. No melhor relacionamento para a sua vida. E aí você começa a entender a jornada que você vai ter nessa estrada de dependência de Cristo. Se você quer ter uma vida bem-sucedida, nós temos que entender que nós precisamos pegar a estrada da dependência de Cristo. Jesus está dizendo no texto aqui para os discípulos: olha, eu sou a videira, vocês são os ramos. Eu sou aquele que gera o que você precisa. Eu sou aquele que sei o que você precisa. Você já se viu assim, conversando com Deus? Falou assim: acho que Deus não sabe o que eu preciso. Acho que Deus não tem nem noção do que eu preciso. Mas Ele tem a total noção do que você precisa. E Ele está conectado ao Pai, que é o agricultor. E os dois estão constantemente trabalhando na nossa vida. Ele vai podar. Ele vai cortar coisas que não devem estar na nossa vida. Ele vai podar para podermos dar mais frutos. Agora, na mão do agricultor, meu irmão, isso é muito importante. Na mão do agricultor, na mão do nosso Deus, toda poda é ganho. Grava isso. Se você é um cristão que está ali nas suas lutas, nas suas dificuldades, mas permanece nele, Ele vai aparando a minha vida, Ele vai aparando a nossa vida, e toda poda é ganho. Às vezes Deus tira umas coisas da nossa vida, a gente fala assim: ah, Deus, por quê? Ele fala: estou te dando vitória. Esse não é bom. Esse não é que vai fazer a diferença lá na frente. Então toda poda é ganho, porque a poda vem do agricultor. E o agricultor é o Pai, que está conectado ao Filho, ao qual nós estamos permanecendo. Então toda a poda do Senhor é ganho. E o agricultor trabalhando nesse processo em nossa vida. Então o Pai, como agricultor, Ele vai podar a nossa vida, mas também Ele tem uma função dupla, né? Ele pode cortar. E aí é o perigo. Ninguém aqui quer ser cortado da videira, amém, queridos? Nós queremos permanecer na videira. Nós queremos ser um ramo produtivo na videira. Agora, irmão, no processo de poda, que é ganho, muitas vezes vai ser doloroso. Porque eu acho que, na maioria das vezes, que eu vou dizer aqui algo, o Senhor não poda com anestesia. Vai doer. Tem coisa que vai doer. Tem coisa que a gente vai ter que decidir na nossa alma, de sujeitar ela ao Espírito. Tem coisa que a gente vai ter que dizer não, mesmo com a vontade de querer dizer sim, mas tem que submeter a nossa carne. Vai doer. Mas o ponto é que a poda é necessária daqueles que estão permanecendo. E muitas vezes vai ser doloroso a poda, mas permanece. Porque quem é podado e permanece, mesmo com dores, vai dar mais fruto. Vai dar mais fruto. Em quem? Em Cristo Jesus. E a poda, irmão, é importante para a operação em nossa vida, para que nós sejamos, de fato, ramos produtivos, que deem frutos, de fato. Mas muitas vezes nós não queremos. Olha que interessante. Entre os discípulos teve um que foi cortado, Judas. Ele não foi podado, ele foi cortado. Ele traiu Jesus. Enquanto os outros, por exemplo, como Pedro, que nós sabemos bem a história dele,
ele passou por experiências de grandes podas na vida dele. Ele foi bastante poldado, mas ele permanecia. Ele era sincero. Teve uma vez que ele se afastou de fato, disse que não ia negar, negou, correu, mas se arrependeu, voltou para a videira, voltou para o lugar certo, foi poldado, foi trabalhado, deixou o Senhor ministrar na vida dele, permaneceu no processo. Irmão, não deixa a alma ganhar você nos 5 segundos. Não quero mais. Não deixa, permaneça. Judas foi cortado. Os outros discípulos foram poldados e começaram a dar muito mais fruto, muito mais fruto. Infelizmente, aquele que não dá fruto, o Pai vai cortar. Ele vai se livrar das folhas mortas. E não porque ele é ruim, não porque ele é mau, de forma alguma. O ponto é que ele mostra um caminho e diz: vem por aqui, fica firme aqui, permaneça em mim. Se você não permanecer em mim, você vai ser cortado. Não porque eu desejo. Eu não creio que Deus deseja isso, óbvio. O ponto é que a minha não permanência me leva a ser cortado. Então, irmão, nós temos que entender que Deus nunca erra, Deus nunca falha, Deus nunca está errado. Seria muita prepotência nós acharmos só o contrário disso. O ponto é que eu preciso permanecer. E é interessante que ele diz aqui, olha, permaneça em mim que sou a videira, vocês são os ramos. E vocês já estão limpos, no versículo 3, vocês já estão limpos por causa da palavra. Vós já estáis limpos pela palavra que eu já vos tenho falado. Em Mateus capítulo 4, quando Jesus está sendo tentado, ele diz: não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. O Salmo 119, 11 diz assim: guardo a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Os Salmos 119, 105 diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Irmão, nós estamos sendo limpos pela palavra aqui domingo após domingo, amém, queridos? Nós estamos sendo limpos pela palavra em cada célula que fazemos online, amém? Nós estamos sendo limpos pela palavra que lemos diariamente em nossa casa, nas nossas Bíblias, amém, irmão? Nós temos que permanecer, e nós temos que receber a palavra. Hebreus capítulo 4 diz que a palavra é viva e eficaz. Meu irmão, a palavra é viva e eficaz, porque Jesus é vivo e suficiente para nós. A palavra é viva e eficaz, porque Jesus é vivo e suficiente para a nossa vida. É isso que Ele é. E nós temos que permanecer nessa palavra. Nós temos que compreender isso. Temos que desistir de nós mesmos. Não tem vida nem eficácia fora de Jesus. É uma ilusão. O versículo 5 deixa bem claro isso. O versículo 5 diz: sem mim nada podeis fazer. Nada, nada. É muita pretensão da nossa parte achar que podemos fazer alguma coisa sem Ele. E olha o que diz Jeremias, capítulo 9, versículo 23. Assim diz o Senhor: não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem se glorie o forte na sua força, não se glorie o rico nas suas riquezas, mas o que se gloria, glorie-se nisto, em entender e em me conhecer que eu sou o Senhor, que faço benevolência, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Nada podeis fazer. Mesmo que você tenha uma capacidade intelectual melhor que alguém, nada podeis fazer. Mesmo que você seja mais fortinho do que eu, e é fácil ser, nada podeis fazer. Nada. Não se glorie na sua capacidade. Tenha a sua capacidade desenvolvida dentro dos seus estudos e tudo mais, mas não se glorie nessa capacidade.
nós não podemos fazer nada. Precisamos entender que só nele flui vida. É permanecendo nele que vamos viver o melhor. E é interessante entendermos que nesse texto que ele está lendo aqui para nós, que Jesus deixou para nós temos que entender que ele está falando da conexão perfeita. Olha, eu tenho uma conexão com o Pai, e eu quero que essa conexão com o Pai, vocês estejam presentes, estejam vivendo essa conexão com o Pai. Assim como eu amo, o Pai me ama, eu amo vocês. Olha o versículo 7. Se vós permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedis o que quiserdes, e vos será feito. Nisso é glorificado o meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Como o Pai me amou, versículo 9, assim também eu vos amei. Permanecer no meu amor. A palavra de Deus, quando eu permaneço, quando eu tenho uma vida de oração, quando eu tenho uma vida de busca, existe uma conexão entre o Pai e o Filho e a minha vida. Eu entro nessa conexão, porque a vontade do Pai está em conexão com a vontade do Filho. E se eu entro também na conexão da vontade do Filho, eu me conecto ao Pai também. E nisto o Pai é glorificado, o Filho é glorificado e manifesta que eu sou discípulo. As pessoas verão em nós que somos discípulos, porque estamos conectados, estamos amando ao Pai, amando ao Filho, e estamos vivendo debaixo dessa permanência na presença dEle. É muito poderoso isso. Nós vamos experimentar o amor de Jesus através do que Ele fez por nós na cruz. Mas temos que permanecer. É necessário permanecer no que Ele fez por nós e permanecer nesse amor. Entenda isso, o amor do Pai pelo Filho é o padrão para o amor do Filho para os seus discípulos. E os discípulos têm que devolver isso, amando o Filho também, para estar no amor do Pai também. Irmão, o seu melhor relacionamento é com eles, com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Se mantenha nesse amor. Judas capítulo 1, versículo 21 diz assim: mantenham-se no amor de Deus, esperando a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo, que conduz para a vida eterna. Mantenha-se nesse amor, fique firme, permaneça. E aí você pode se perguntar, eu já me perguntei várias vezes, qual a qualidade que eu tenho para Jesus me amar como o Pai amou a vida dele? Nenhuma. É pura misericórdia e graça. É favor imerecido para nós. É pura misericórdia que recebemos. João capítulo 14, versículo 27 diz assim: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Eu não dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, não se atemorize. Jesus está dizendo: olha, eu deixo a minha paz para você, mas permaneça no meu amor. João 15 diz assim, versículo 10: se guardardes os meus mandamentos, permanecerei no meu amor, do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Ei, permaneça no meu amor, permaneça no meu amor. Se você permanecer no meu amor, você vai permanecer junto com o Pai, e a paz que eu tenho para você, você vai receber. E como diz a palavra em Filipenses, não é aquela paz que o mundo dá, é uma paz que guarda coração e mente. É uma paz protetiva, é um escudo espiritual que nós recebemos de Deus. Uma paz que só Ele pode dar, mais ninguém. Ele quer deixar a paz dele para nós. E sabe quando eu recebo essa paz? Quando eu permaneço na videira, quando eu estou conectado a Jesus. Ele quer que nós experimentemos dessa alegria de ser discípulo. Agora, irmão, nós temos que entender algo muito importante. Nós precisamos obedecer. Permanecer também fala de obediência. João, no capítulo 15, no versículo 14, diz assim: vós sois meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Mando. Você é meu amigo, mas tem que fazer o que eu mando. O contrário não é verdadeiro. Você não pode dizer para Jesus, eu não posso falar assim, ó, você é meu amigo se você fizer o que eu mando. Né? Vou falar isso para Jesus.
Mas Ele pode falar isso. Porque de fato Ele é o Senhor da nossa vida. Porque de fato Ele morreu por nós. E Ele diz aqui, no versículo 15: já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor, mas chamei-vos amigos, porque tudo quando eu vi de meu Pai, vos dei a conhecer. Eu gosto muito desse texto. Eu gosto muito do termo amigos com paternidade. Eu usava muito isso quando era líder de célula, falava muito isso para o pessoal, amigos com paternidade. Sabe que isso é muito importante, irmão? Isso tem a ver com obediência, tem a ver com liberdade. Você ter amigo com paternidade. É importante entendermos que temos que ter paternidade. E é importante acharmos na paternidade o amigo. E é importante entendermos que esse amigo também é pai. Por quê? Vou te explicar. Se você só tem amigo, você pode se tornar órfão. Porque você não vai ter paternidade. Agora, quando o seu amigo também é seu pai, você não é órfão. E quando o amigo também é seu pai, você tem liberdade com o pai e com o amigo. Só que quando o pai der uma bronca, você vai ouvir. Porque amigo só dá conselho. Pai puxa a orelha. Não no literal de puxar a orelha. Mas pai, ele vai colocar prumo. Pai vai colocar limites. Pai vai direcionar. Pai vai falar, fica aqui, não vai por ali, me ouve. Mas quando você entende que seu pai também é seu amigo, você cria uma liberdade absurda com ele. E quando ele falar como pai, você vai entender como filho, não como amigo. Tem momento que você vai tirar onda com o seu pai, com o seu amigo, você vai se divertir com o pai amigo. Mas quando o pai amigo falar como pai apenas, é importante nós ouvirmos como filho. Senão ficaremos sem cobertura espiritual. Senão ficaremos desprotegidos. Irmão, isso é muito importante. Nós temos que considerar as pessoas. Deus levanta pessoas sobre as nossas vidas, nós temos que considerar isso. Isso é muito sério no mundo espiritual. É permanecendo na videira que eu estou protegido. É permanecendo em Cristo que eu estou protegido. É permanecendo nele que eu vou cumprir o meu propósito. Esse é o ponto. Agora, vamos falar um pouco dessa relação com a igreja, rapidamente. Entender esse permanecer em Cristo, que também é permanecer na igreja. Um ponto importante é nós entendermos que não existe vida cristã sozinha. Não tem como ter uma vida cristã sozinha. É necessário ter irmãos. É necessário ter pessoas ao seu redor. Pessoas que vão guardar o seu coração, vão te proteger, vão orar com você, vão ser um pai nesse sentido. Irmão, quando eu falo de pai espiritual, eu não estou falando de uma coisa de ficar, meu pai, meu filho, meu pai, meu filho. Ó, meu filho. É entender no espírito a paternidade, é entender a cobertura, é entender o que foi liberado na vida daquela pessoa para a sua vida, é entender a conexão no espírito que isso acontece, é entender biblicamente, através da palavra, que isso é real. O próprio Jesus está mostrando uma obediência plena ao Pai nesse texto. Eu permaneço no meu Pai e meu Pai permanece em mim, eu permaneço no amor dele, o amor dele permanece em mim. Jesus está mostrando uma obediência. E outra coisa, irmão, obediência parcial é desobediência. Jesus obedecia ao Pai totalmente. Porque obediência parcial é desobediência. A obediência de Jesus era total com o Pai. Total. Não tem como andarmos sozinhos numa jornada cristã. Deus vai nos conectar a pessoas. É necessário que Deus nos conecte a pessoa. E essas pessoas que Deus nos conecta, vai nos ajudar a permanecer em Cristo. Porque existe o meu relacionamento correto com Jesus, e existe o meu relacionamento correto com a igreja ao qual Jesus é dono. E essas coisas se completam nesse sentido. Nós precisamos desenvolver esse ambiente onde eu ouço, onde eu falo,
mas eu também entendo que eu tenho uma paternidade, que também me direciona, que também guarda a minha vida, que eu também submeto porque é a palavra de Deus. Deus vai usar irmãos como autoridades em nossas vidas e isso é proteção. Outra coisa, obediência não requer sempre concordância, mas requer obediência. Pode ser que eu não concorde, mas eu tenho que entender a importância de submeter, de estar protegindo num ambiente, obviamente, de proteção do reino de Deus. Então os amigos eram amigos por obediência. Eles eram amigos porque o Senhor falou, ó, vocês são meus amigos, porque fazem o que eu vos mando. Então eram amigos porque obedeciam a Jesus. Esse é o ponto. Lucas 6,46 tem uma pergunta de Jesus: por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu vos mando? Não tem como chamar Jesus nem de amigo, nem de Senhor, se eu não fizer o que Ele manda. Se eu faço o que Ele manda, eu posso chamar de Senhor e de amigo. Se eu obedeço Jesus, eu só tenho benefício. E mesmo quando vem a poda, eu ganho. Poderoso isso, né? Quando eu obedeço Jesus, eu só ganho. E quando vem a poda, eu estou ganhando ainda. Porque eu estou sendo cuidado pelo agricultor e pela videira. Isso é bom demais. Não vai ficar cicatriz. Vai dar uma parada em muitas coisas. Vai dar uma podada, mas vai ser bom. Entende isso? Nós somos alvo do amor do nosso amigo Jesus. Nós somos alvos do amor do nosso Senhor Jesus. Nós somos alvos do amor do Pai. Ele diz, obedeça. Estabeleça relacionamentos comigo. Estabeleça relacionamento com a igreja. Entenda os seus relacionamentos. Submeta a um ambiente de proteção. Olha o que diz Tiago, capítulo 1, versículo 22. Tiago 1, 22 diz assim: e sedes cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Pois se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante a um homem que contempla no espelho o seu rosto natural. Porque se contempla a si mesmo e vai-se, e logo se esquece de como era. Entretanto, aquele que atenta bem para a lei perfeita, a da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas executor da obra, este será bem-aventurado no que fizer. Ou seja, nós temos que ser ouvintes e praticantes. Jesus, Ele deseja que nós vivamos no amor dEle, na presença dEle, com Ele e com a sua igreja. Ele deseja isso. Ele se apresenta para um relacionamento comigo e apresenta a igreja para ter um relacionamento junto com Ele, num ambiente de proteção, num ambiente de liberdade, num ambiente praticante da palavra. E isso vai ser bênção. Porque na unidade Deus ordena a bênção. Esse é o ponto. Nós temos que ser praticantes da palavra. Agora, o último aspecto. Então eu falei do aspecto de permanecer em Cristo, aprendendo a se relacionar com Jesus. Rapidamente falei da questão de aprender a se relacionar com a igreja. E agora nós temos que aprender também que permanecer em Jesus vai nos ajudar a lidar com o mundo. O versículo 18 e 19 que eu li, ele traz para nós, ele elimina o fator surpresa da nossa vida, caso a perseguição aconteça porque nós somos cristãos. Agora você imagina, nós somos cristãos e o mundo nos odeia. Se nós, entre nós, não conseguirmos ter a unidade necessária, o mundo já ganhou vantagem. Porque uma casa dividida não subsiste. Sim ou não? Então nós precisamos entender isso. Nós precisamos compreender a proteção que Jesus nos traz, com o amor, com a salvação, com tudo que Ele nos deu. Nós precisamos entender onde o Senhor está nos colocando para viver esse amor como congregação.
E nós temos que entender que tudo isso vai ser proteção para nós, porque de fato o mundo nos odeia. Por que o mundo? Não estou falando das pessoas, mas estou falando do espírito que rege o mundo. Estou falando do padrão moral que o mundo carrega. O mundo jaz do maligno espiritualmente falando, e óbvio, o inimigo não nos ama. Ele não quer ter relacionamento conosco. E a palavra fala para a gente não se surpreender se o mundo nos odiar. 1 João 3,13 fala isso. Não se surpreenda se o mundo te odeia. O ponto é que o mundo odiou Jesus primeiro e ele está dizendo, olha só, permaneçam no meu amor, tenham um relacionamento comigo, tenham um relacionamento entre vocês, entenda a paternidade sobre a vida de vocês, entenda o compromisso que vocês têm que ter comigo e com a sua igreja, obedeça e você passa de ano. Mas é uma obediência espiritual, uma obediência correta, contemplativa, uma obediência no espírito, uma obediência que você entende a proteção espiritual para a sua vida. Faça isso, e quando o mundo vos odiar, isso vai acontecer, você está seguro, porque você está permanecendo em Cristo Jesus. Entende isso? O mundo vai nos odiar porque nós somos testemunhas de Cristo. E como as testemunhas têm que se portar? Dando testemunho. Testemunho da vida, testemunho nos relacionamentos, testemunhos de aliança, testemunho entre nós. Não digo que é fácil, muitas vezes, mas não interessa o que eu acho. Interessa o que a palavra diz. Esse é o ponto. Não entenda isso como uma frase agressiva. O ponto é que não interessa o que eu acho. O que eu acho não adianta nada, porque eu só sou um ramo e eu tenho que ter vida na videira. Amém, meu irmão? Então, por tudo que falamos aqui, nós temos que entender o nosso desafio como cristão. Nós temos que permanecer em Jesus, saber se relacionar de forma correta com Ele, saber se relacionar de forma correta com a igreja, aprender a lidar com os perigos do mundo. Nós temos que aprender a saber o grau de prioridade em nossa vida para sabermos, de fato, colocar esses relacionamentos na ordem correta, e assim nós vamos viver o melhor de Deus, amém? Eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada, amém? Vamos ficar de pé, vamos orar em nome de Jesus sobre essa palavra, que Deus dê graça para a gente compreender no nosso espírito. Permaneça em Cristo Jesus. E eu quero terminar lendo um texto para vocês, porque eu quero orar com vocês essa manhã, pedindo que sejamos revestidos de poder de Deus. Que o poder de Deus venha nos revestir para vivermos isso. E o ponto é que os discípulos permanecer em Jerusalém para receber poder do alto. Meu irmão, em nome de Jesus, vamos permanecer para receber poder do alto? Em nome de Jesus. Se permanecermos, vamos receber poder do alto. E a palavra fala em Atos, no capítulo 1, no versículo 8. Eu não decoro todos os versículos igual o Betão, então eu tenho que ler. Em Atos, capítulo 1, versículo 8, diz assim: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Irmão, o Espírito Santo desce sobre quem? Sobre quem permanece. Sobre quem permanece firme na rocha. Amém? Vamos orar para que o poder venha sobre a nossa vida. Vamos orar para que o Senhor derrame sobre nós o poder, para que Ele ative em nossa vida mais da presença dEle, porque nós vamos permanecer, amém? Você vai permanecer? Você tem isso no seu espírito? Diga assim comigo, se você quiser, eu vou permanecer. E vou receber do alto poder. Vou receber da videira, pois só Ele tem todo o poder. Ele vai me encher, amém, meu irmão? Em nome de Jesus, aplauda ao Senhor, aleluias. Glória a Deus. Glória a Deus, que mensagem poderosa. Eu tenho certeza que junto comigo você foi tremendamente abençoado por ela. Então eu quero te pedir algo, compartilhe essa mensagem com muito mais pessoas. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal,
deixa o seu like e ativa o sininho para poder receber todas as novidades do Ministério Verbo Vivo. Que o Senhor possa continuar te abençoando, que a sua semana seja cheia da vida de Deus e que o Senhor possa continuar conduzindo a tua vida de acordo com a vontade dEle. Que seja feita a vontade dEle, aqui na terra como no céu. Um grande abraço, nos vemos no próximo domingo. Até lá.